Bom dia, bem-vindo ao laboratório Centro Sonográfico de Registros Estratigráficos, CORE, do Instituto Sonográfico da Universidade de São Paulo. Vou mostrar para vocês alguns equipamentos que nós usamos para fazer didática, para fazer pesquisa e que é usado pelos alunos e pelos professores e pesquisadores dessa unidade. Esse é o nosso primeiro e mais antigo equipamento. É um instrumento que permite de ver a quantidade e a qualidade dos minerais presentes no sedimento. Então, esse equipamento foi desenvolvido pela NASA, porque quando foi feita a missão em Marte, a primeira, não podiam voltar com as amostras. Então, para ver que tipo de minerais eram as rochas de Marte, foi desenvolvido esse equipamento que permite fazer também 300, 400 amostras até em um dia, o que é de verdade incrível para um detector de um XRD. Outro equipamento do Centro Sonográfico de Registro Estratigráfico, CORE, do Instituto Sonográfico da USP, é também o Rigaco Super Mini 200. Esse é um WD-XRF, então ele funciona não só como modulação de frequência, mas também com uma difração através de alguns cristais, e isso permite detectar os elementos com grandíssima resolução o entorno dos elementos na tábua periódica. E isso então permite ter uma grande característica desse equipamento, que com pouquíssimo material é capaz de detectar com grande resolução a quantidade de elementos em forma semi-quantitativa. O material pode ser tanto em poeira, tanto em rocha, tanto em pastilha, mas também fluido. São usados vários tipos de gases, como inerte, que são aqui, que são mistura de hélio, PM10, claramente depende do tipo de amostra, do tipo de resolução que a gente está buscando. Estamos aqui no laboratório de palomagnetismo, vou mostrar para vocês o magnetômetro. Esse aqui é chamado Micromag. Esse é um equipamento muito especial porque ele tem dois magnetos muito grandes. Essa configuração é única. Eu acho que no hemisfério sul é um dos únicos que tem essa configuração. É um equipamento que permite medir o momento magnético, o campo magnético de uma amostra extremamente pequena que está lá no meio, e isso permite definir com grandíssima precisão as propriedades magnéticas dos materiais. Aqui a gente consegue medir qualquer tipo de material, por exemplo, corais, sedimento, também os mais sensíveis, como também abelhas, para estudar o campo magnético desses materiais até com pouquíssima componente magnética. Esse é o medidor de suscetibilidade magnética, chamado também capa brígia. Ele tem uma bobina internamente. Esse é um equipamento extremamente preciso, é o medidor de suscetibilidade magnética mais preciso que existe. E consegue então medir não somente a suscetibilidade magnética positiva, mas também muito baixa e até negativa, que é relativa a materiais diamagnéticos, tipo corais, tipo quartzo, tipo alguns tipos de cristais que não têm propriedades magnéticas como a suscetibilidade magnética. Esse é um MIC, medidor de mercúrio solo, M63. Esse é o equipamento mais novo do laboratório. Ele consegue medir quantidades muito pequenas de mercúrio. Ele queima qualquer tipo de material a grandes temperaturas. A fumaça entra em uma amálgama de ouro e lá é medida a diferença entre ouro e mercúrio, que é muito fácil de distinguir. Então, consegue medir baixíssima quantidade de mercúrio de qualquer tipo de material, que pode ser um sedimento, uma poeira, pode ser um cabelo, pode ser uma gota de sangue, pode ser qualquer tipo de material, orgânico ou inorgânico,
E isso claramente pode ser usado tanto para determinar eventos climáticos do passado, e em relação também com explosões vulcânicas e impacto clássico de meteorito, mas também com a poluição relacionada com o uso de mercúrio para extração de ouro, que infelizmente em várias regiões do Brasil é muito popular. E esse equipamento também acabamos de receber pouco tempo atrás, é um protótipo. Esse aqui, na verdade, é um desvendador AF, então as amostras de sedimento, de rocha, são disposicionadas aqui. Ela entra nesse sistema, existe um campo magnético alternado que desmagnetiza a amostra. Esse equipamento trabalha junto com esse outro, que é o magnetômetro. Esse magnetômetro é extremamente preciso, tem uma parte, um sensor lá embaixo, e aqui tem o porta-amostra, então a gente põe aqui as amostras, são medidas lá embaixo, e essas amostras são detectadas o momento magnético com uma precisão gigantesca. Então, podemos reconhecer a direção do campo magnético no passado através da medida e desmagnetização dessas amostras. Assim, a gente consegue reconstruir a direção do campo magnético do passado, que é relacionado às inversões do campo magnético da Terra, que aconteceu várias vezes no passado. Eles são muito bem conhecidas, então através dessas reconstruções é possível de definir a idade dos sedimentos das rochas. Gostou do tour? Vem conhecer o COR. Segue a gente para receber mais conteúdo de pesquisa oceanográfica.